Filomático, o universo da filosofia e da matemática. Eu me preocupei muito em colocar algumas experiências minhas em sala, mas isso aconteceu muito tempo atrás, faz mais de 20 anos que eu não leciono. Mas eu vou colocar algumas informações de alguns livros que eu já escrevi e de alguns comentários que eu tive a oportunidade de fazer em algumas palestras. Eu particularmente acredito em uma força que está dentro de nós e que muitos de nós não conhecemos. Eu chamo de botões desligados e que muitas vezes alguém precisa acionar esses botões. A gente demora às vezes para conseguir enxergar. Quando a gente fala sobre uma visão sistêmica da inclusão, nós temos o objetivo de preparar pessoas para mudanças. Heráclito, há 500 anos antes de Cristo, já dizia: a única coisa permanente é a mudança. Sempre que a gente muda e ver que não tem resultado, a gente precisa mudar, mudar e mudar, até que aconteça o resultado. Mas mudar é difícil, é complexo, não é fácil mudar. Toda e qualquer mudança é complicada. Eu costumo dizer o seguinte: para a gente poder entender os assuntos, precisa haver sintonia. Se não há sintonia, não há entendimento. É a mesma coisa de você ligar um rádio e o rádio está chiando, e para você poder entender o que está passando no rádio, você vai lá e sintoniza o rádio. E aí você vai compreender. Para que você possa entender as pessoas, também precisamos entrar em sintonia. Se não há sintonia, não há entendimento. É necessária a sintonia para que a vida mantenha o seu sincronismo em órbita perfeita ou em perfeita órbita. Eu acredito que tudo que nós formos vivenciar agora, nesses 20 minutos que vão acontecer, no final, nós vamos voltar a essa frase aqui. Nós vamos entender essa frase. O lado humano da comunicação, a face humana dos relacionamentos. Existem dois trilhos lógicos que aproximam pessoas. Para isso, eu disse que eu preciso entrar em sintonia com vocês. Imagine se eu fosse convidar vocês para tomar um chá. Se eu chegar rispidamente e convidasse você para tomar um chá, quer tomar um chá? Não. Mas se eu chegar e falar: oi, você gostaria de tomar um chá comigo? Então, existe um negócio que chama sintonia no falar. O jeito que nós falamos, às vezes, nós podemos ganhar ou perder pessoas. Então, quando a gente fala: vamos tomar um chá? Tem com atenção ou sem atenção. Então, eu posso iniciar com o que eu tenho. Se eu tenho mau humor, eu vou iniciar com mau humor. Se eu tenho bom humor, eu vou iniciar com bom humor. Da mesma forma, não é diferente na escola, onde vocês poderão dar aula um dia, onde vocês podem atuar com o que vocês têm de melhor. Se vocês têm de melhor, a sintonia, a compreensão e o interesse para aquele o qual você vai passar as informações, com certeza você vai ter muito mais adeptos. Eu costumo dizer o seguinte: não existe pessoas burras, existem pessoas com falta de vontade de querer ensinar e pessoas com falta de vontade de querer aprender. A fusão dos dois gera um ser sem conhecimento. Quando nós entendemos isso, nós começamos a entender o seguinte: será que querem tomar esse chá comigo ainda? Então, se eu inicio com o que eu tenho, talvez você não tenha uma escola dos seus sonhos, mas você pode ter um chá. E aí você está falando de chá, será que esse chá é literalmente um chá? Vamos entender o que é esse chá. Nós vamos fazer uma fecundação dos trinos. Primeiro trino, para entender esse chá, eu chamo de conhecimento. Com conhecimento, eu tenho o quê? Eu tenho saber. E depois do conhecimento, eu preciso de habilidades.
Com habilidade, eu tenho saber fazer. A partir da habilidade, não adianta eu ter conhecimento e ter habilidade se eu não tiver atitude. Com atitude eu tenho um feito, um fazer, um executado. Então, eu preciso ter conhecimento, habilidade, mas acima desses dois eu preciso ter atitude. Então a gente começa a conhecer um pouco do nosso chá, que é conhecimento, habilidade e atitude. Aí nós dizemos, temos atitude, está feito. Será que está feito? Temos um pensamento a ser questionado. Qual seria esse pensamento? Será que está feito? Para estar feito, eu preciso de insumos, eu preciso de material, eu preciso de equipamentos. Mas se eu não tiver atitude, não adianta ter nada disso, não adianta eu ter a melhor escola, não adianta ter as melhores ferramentas, os melhores computadores, os melhores técnicos. Se eu não tiver atitude, de nada isso vale. Conhecimento, habilidade, precisa de atitude. A fusão desses três vai fazer com que eu comece a apresentar esse chá para as pessoas que necessitam. E aí eu mostro para vocês um segundo trino. Eu sei que quando eu apresento o chá e tenho chá, eu começo a entender o seguinte: se ser melhor é possível, ser bom já não basta. Então eu sei que existe um melhor. Se eu sei que existe um melhor, para que ser bom? Então eu posso ser melhor. E através desse ser melhor, eu preciso entender que tem um segundo trino que vai me levar até essa condição. E esse segundo trino chama-se percepção, inferência e julgamento. Perceber é o ato primordial do ser humano. Se o ser humano olha ao seu redor, as pessoas que ele está conversando, informando, aprendendo, e ele olha ao seu redor, ele percebe, ele tem um processo que naturalmente vai fazer com que nasça a inferência. E a inferência nada mais é do que o ato de concluir, seria a conclusão. A partir desse momento eu posso fazer os meus julgamentos, mas as pessoas estão acostumadas primeiro a julgar, para depois perceber e, se der certo, inferir, concluir. Então nós precisamos entender, se eu tenho conhecimento, habilidade, atitude, onde eu possa perceber ao meu redor, concluir os fatos ao meu redor e por último julgar, eu estou dentro de dois trinos que vão me levar ao sucesso. E dessa forma é muito mais fácil eu conseguir perceber as pessoas que estão ao meu redor e as pessoas que realmente necessitam de nós. Existe uma informação que a partir do momento que eu tenho esses dois trinos, eu começo a entender a fusão do preparo e da oportunidade. Diria mais, preparo e oportunidade caminham lado a lado. Mas a gente passa uma vida toda se preparando. Para quê? Para que quando vem a oportunidade, a gente possa agarrar essa oportunidade. E as pessoas que se decepcionam porque nunca vem a oportunidade e deixam de se preparar. Vem a oportunidade, não está preparado, não agarra a oportunidade. Então, se eu tenho conhecimento, habilidade, atitude, percepção, inferência e julgamento, eu vou passar, como a professora disse, que estou nessa caminhada há muitos anos, estou estudando, estou me reciclando, continuo estudando ainda, eu não paro, não sei quando eu vou parar. Isso chama-se preparo. E as oportunidades vão acontecendo, e nós vamos escolhendo essas oportunidades mediante esse preparo. Se nós temos, por exemplo, um entendimento de que esse preparo, poxa vida, eu estou aqui me preparando, mas não serve para nada. Eu estudo matemática e eu aprendo que o somatório dos quadrados de cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Onde eu vou utilizar isso? Eu aprendi PG e PA, não sei que ano, nunca utilizei. Será? Eu aprendi tantas coisas na matemática, nunca utilizei. Será? Então, eu digo para vocês, tudo tem um fundamento. Nós temos cálculos matemáticos, um simples pestanejar de olhos. Nós temos aberturas angulares que são necessárias. E nós temos cada composição, uma diferente da outra. E nós temos que entender que quando nós estamos vivendo
dentro de uma forma onde nós queremos entender por que estamos aqui nesse planeta, nós precisamos saber o seguinte, que existem premissas básicas que nós temos que levar a sério. Eu vou ficar falando e repetindo várias vezes esses dois trinos, para nós chegarmos a uma conclusão em relação à primeira frase. Lá no início, quando a gente fala, por exemplo, sobre preparo e oportunidade, nós já vamos entrar nessas palavras aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte, imaginem 3 homens, um árabe, um brasileiro e um japonês, dentro de um trem. Imagine lá, de repente entra um besouro e começa a azucrinar, né? Os 3 estão lá, rapidamente o brasileiro vai lá e mata o besouro. Não dá tempo para ninguém fazer nada. Ok, matou o besouro. Entra um outro besouro. Antes que o brasileiro mate o besouro, o japonês pega o besouro, arranca as asinhas do besouro, arranca as perninhas do besouro, soca o besouro e come. Entra o terceiro besouro. Antes que o brasileiro mate o besouro, antes que o japonês coma o besouro, o árabe pega o besouro, limpa as patinhas do besouro, limpa as asinhas do besouro, soca o besouro e oferece para o japonês. Quer comprar? Ele percebeu o ambiente dele, ele fez as conclusões que ele tinha que fazer, tirou as conclusões e julgou. Por último, com o conhecimento que ele tinha, com as habilidades dele e com a atitude, ele concluiu o feito dele. Então, eu quero dizer para vocês que ele se preparou e não perdeu a oportunidade. E com essa oportunidade, ele fez o negócio que ele tinha que fazer. Nós temos algo na nossa vida que é o poder das palavras. Quando nós entendemos as palavras, dentro de todo esse cenário que eu estou colocando para vocês, porque não adianta, por exemplo, o professor chegar e falar que o somatório dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Qual é o problema do Joãozinho na sala de aula? Será que é o teorema de Pitágoras? Não. O problema do Joãozinho em sala de aula é que ele não sabe o que é cateto, ele não sabe o que é hipotenusa. Se o professor conceituasse cateto e hipotenusa antes de começar a ensinar o teorema de Pitágoras, talvez, né, surgiria uma forma dele aprender com mais eficácia o teorema de Pitágoras. Então, é nessas horas que as palavras têm poder. É nessas horas que nós precisamos entender o conceito das palavras. Quando a gente fala ir de encontro e ir ao encontro, ir de encontro, eu poderia ir de encontro a alguém agora nesse momento. Mas se eu for de encontro a alguém nesse momento aqui, eu posso bater. E ele pode não ficar feliz com isso. Mas se eu for ao encontro, levante-se. Se eu for ao encontro dele, já é diferente. Se eu for ao encontro dele, é um apaziguador. É diferente as informações. As palavras precisam ter entendimento. Quando nós colocamos as palavras nas frases, pode ser mais complexo ainda. Quando nós falamos disponível e disposto, disponível. Disponível é o que nós estamos aqui, disponível a ouvir, né? Um narigudo, sobrancelha grossa, orelhas abertas, falando. Vocês estão disponíveis a me ouvir. Agora, se eu chamar um de vocês aqui para ir carregar pedra, mexer concreto, agora precisa estar disposto. Precisa ter disposição para fazer isso. Se não tiver disposição, não vai carregar pedra comigo. Não consegue sair daqui. Se você não conseguir sair daqui, o máximo que você vai fazer, não saindo daqui, vocês têm noção do que vai acontecer? Vocês vão se entregar ao comodismo. E é gostoso às vezes ficar num lugar cômodo, não é? É gostoso? É gostoso. Se algo que for feito não impedir o nosso crescimento, não bloquear o nosso resultado. Porque se bloquear, a gente se levanta e vai carregar pedra. Eficiente e eficaz.
Eficiente, qualquer um pode ser. Se eu pedir uma caneta agora, alguém pode fazer para mim uma caneta. Mas aquele que trouxer a caneta já sem a tampinha, com um papel, e perguntar para mim, preciso de algo mais? Esse é o eficaz. Essa pessoa está tentando descobrir necessidade por trás das necessidades. Então essa pessoa passa a ter uma visão diferenciada. Então hoje nós precisamos ser eficazes e não só eficientes. Lembra de ser bom. Se ser melhor é possível, ser bom já não basta. Então nós precisamos entender esse conceito. Quando a gente fala em envolvimento e comprometimento, nós nos colocamos onde pessoas se envolvem com os trabalhos, pessoas se envolvem com um projeto, dá uma passadinha, tudo bem, estipular, assim não vou embora. Agora, comprometimento são aquelas pessoas que ficam até o final, começo, meio e fim, que se comprometem, dão a cada tapa, que fazem com que a coisa aconteça. Quando a gente está em sala de aula e começa a querer entender o mundo das crianças que nós temos como nosso cuidado, eu vejo assim, eu nunca mencionei para a criançada o ensino fundamental. Eu acredito que os professores que fazem isso são os verdadeiros heróis. Eu não acredito que o professor que dá aula para a universidade, me perdoe vocês aí, mas eu vejo, com toda sinceridade, que os verdadeiros heróis são aqueles professores que lecionam no ensino fundamental. Esses sim são os verdadeiros heróis. Tem outros heróis? Existem, os nossos avós, os nossos bisavós, assim por diante, que fugiram, que enfrentaram guerras e fugiram para dar condições melhores para nós hoje. Mas nessa ótica, eu vejo professores do ensino fundamental como verdadeiros heróis. Para isso, ele precisa ter uma visão sistêmica. Se ele quer participar e entender o mundo das crianças, ou até aquelas que têm necessidade, tem crianças em sala de aula que têm descalculia. Tem criança que, a hora que vê os números, tudo está mexendo, tem criança que consegue ver a hora. Ela enxerga os números se movimentando. Elas têm dificuldade de fazer uma continha, uma simples continha. Mas tem uma coisa interessante. Quando eu disse para vocês que a nossa informação seria de fora para dentro, é nisso que eu quero chegar. Nós precisamos desenvolver relacionamentos. Existe a programação neurolinguística, que ela é vasta, ela tem uma série de informações. Eu precisaria de pelo menos umas 2 semanas para falar sobre neurolinguística. Mas eu vou dar uma pinceladinha. Quando nós estamos junto com os nossos alunos, o que nós podemos enxergar nele para facilitar, para perceber, para conseguir entender o mundo deles. Nós temos alunos que são extremamente visuais, não só alunos, nós aqui, nessa sala aqui, tem pessoas aqui dentro que são extremamente visuais, que conseguem enxergar imagens, apenas imagens, os objetos. Nós temos pessoas extremamente auditivas, ficam atentas a sons. O que eu estou falando está processando tudo, é uma maravilha. E temos pessoas sinestésicas, que são envoltas com as sensações. E uma delas, mais forte que tem, é o toque, é o tato, é o tocar. Então, por exemplo, eu tenho uma caneta no meu bolso, uma caneta prata. Ela tem uma logomarca nessa caneta. Eu particularmente gosto da cor dela. Para quem é auditivo, está ótimo a minha comunicação. Mas para quem é visual, eu preciso tirar a caneta do bolso e mostrar. Eu tenho que tirar e mostrar. Aí a pessoa fala, poxa, entendi o que ele quis dizer. Tem uma logozinha, é prata, particularmente ele gosta dela, talvez pela cor. Alguma coisa me chama a atenção nessa caneta. Agora, o sinestésico, ele vai muito mais além. O sinestésico, ele precisa apertar a caneta, tocar, mexer, ver como é que ela funciona. Então, da mesma forma, quando estamos dando aula, se a gente tem a mania de ficar só falando, pode ser que você tenha algum aluno que não vai estar entendendo o que você está falando, porque você não está demonstrando, porque você não está detectando esses possíveis canais de recepção. Essa informação é preciosa.
É uma informação que nós, enquanto professores, precisamos ter e fazer isso sempre. Né? Dá para fazer, nós podemos. Lembra, nós temos que ver a nossa atitude. Não importa a condição que nós temos, nós mudamos o nosso fazer a partir do agora. Não é do amanhã, é do agora. Então, se nós temos essa visão de que podemos fazer, mexer em um fragmento dessa estrutura, já é um grande passo. E eu entendo que muitos alunos se decepcionam e não conseguem ir avante, porque a gente não está conseguindo acionar o botãozinho desligado dele. E ele tem tanta coisa para nos passar. Eu tinha um aluno que tinha descalculia, e esse aluno, ele não conseguia tirar mais do que 1. Na realidade, ele não era meu aluno. Passou a ser um aluno do Veritas, que uma professora me indicou, e esse aluno, ele tinha um problema sério com os números. Nunca tirou 1, para ser sincero. Nunca tirou 1. Nós fizemos um trabalho com ele, e eu acabei, olha só, fui fazer um trabalho de matemática com esse aluno, e eu acabei detectando que esse aluno era um gênio em história. Ele sabia datas, ele conhecia a história nossa, a história do Brasil, a história da França, ele tinha um conhecimento totalmente diferenciado das exatas. Um menino fascinado pela história, não só do nosso país, mas de outros países. E quando ele tirou 4 em matemática, nunca tinha tirado nem 1. Quando ele tirou 4, eu me emocionei. Era uma nota baixa? Era uma nota baixa, mas foi a nota mais alta que ele tirou na vida dele. Por quê? Porque quando nós nos encontrávamos, eu ouvia, eu fechava minha boca, fazia 1 ou 2 perguntas e deixava ele falar. Foi aí que eu detectei o gosto dele pela história. Foi aí que ele começou a se interessar em mim e começou a me ouvir. Foi aí que nós montamos métodos para ensinar a tabuada do zero, desde o ponto inicial. Não a tabuada do zero, mas desde o ponto inicial. E quando existe interesse, lembra que eu disse? Não existem pessoas burras. Burro para mim é um quadrúpede. Existem pessoas com falta de vontade de querer ensinar e pessoas com falta de vontade de querer aprender. A fusão dos dois gera esse conhecimento. Mas o professor, ele pode acionar, ele tem como acionar, ele tem como ter essa visão. Nós temos alunos excepcionais que muitas vezes são deixados de lado por falta, por não ter a oportunidade de falar, de dar a sua voz. E às vezes um simples oi, tudo bem, podemos conversar um pouquinho, você já destrava a pessoa. Fala comigo, por favor. Só me fala o tempo que eu não. Vou só finalizar então aqui. Eu vim preparado, como eu disse, essa palestra é uma palestra de mais de 1 hora. Eu procurei fazer com que ela não passasse 20 minutos. Mas nós temos uma coisa que muitos de nós não conseguimos lembrar mais. Já passamos por isso. Todos nós. Imagine o óvulo sendo fecundado. Para esse óvulo ser fecundado, ele precisa de um esperma. Imagine todo o caminho que esse esperma percorre. Imagine todas as dificuldades que ele percorre. Sabe quantos outros mais espermas estão correndo junto? 350 milhões de outros espermas. Sabe o que acontece quando esse esperma fura o óvulo? Acontece um choque de 20 milivolts. Ixi, matou a mãe, né? Não. É lento, é fraquinho. Mata todos os equivale a 0,02 volts. Mas é o suficiente para aniquilar todos os outros ao redor. É o suficiente. E sabe o que acontece quando esse esperma entra? Ele entra para dizer: eu cheguei, eu vim, eu venci. E sabe quem é esse esperma? A hora que ele se funde ao óvulo, é cada um de nós aqui. Então, concorrer para as 2.000 vagas no vestibular, ter dificuldades,
ou mostrar para alguém que ele não vai conseguir, em relação a tudo aquilo que nós já passamos, que nós já vivenciamos, é fichinha, é ínfimo, é pequeno demais. Vocês não têm noção da dificuldade que foi para chegarmos até aqui. E nós só vamos entender quando fazemos essas analogias. Então, se ser melhor é possível, ser bom já não basta. E quando a gente fala daquele sincronismo do início que eu falei, a nossa vida está sempre em sincronismo. De vez em quando a gente sai desse sincronismo, mas nós precisamos voltar a esse sincronismo. Se nós não temos sintonia, nós não temos resultado. E para que a gente possa entender tudo que foi falado aqui, tudo que foi comentado pelas professoras aqui, nós precisamos fazer com que essa sintonia seja levada a mais pessoas. Nós precisamos fazer com que essa sintonia fique em evidência com todos. Isso só depende da gente. Muito obrigado.